Graça e paz, irmãos. Aqui é o irmão Ricardo Castelo, trazendo nesta manhã de domingo uma breve meditação aos irmãos. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Paulo diz assim neste texto, acompanhe: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Paulo coloca aqui um objetivo e uma forma. A forma é prosseguir para o alvo, prosseguir dá sentido, ir em direção para o alvo, para o prêmio. E ele coloca aqui o alvo e o prêmio da soberana vocação e o alvo seguir a Cristo nos seus mandamentos, nas suas diretrizes. E dá para a gente colocar aqui como prêmio, prosseguir para o prêmio, né? E a Bíblia faz essas analogias em relação ao corredor, ao atleta. Essa semana tivemos uma perca na família. Um tio veio a falecer, irmão do meu pai, e ele foi quem primeiro falou para mim de Cristo, eu tendo ali por volta de uns 7 anos mais ou menos, e me apresentou o plano da salvação. Esse meu tio, ele serviu a Cristo por mais de 50 anos, 55 mais ou menos. Sempre viveu em função da pregação. Ele era na família conhecido como o Chico Crente, né? O Chico, tio Chico Crente. Desde pequeno eu ouço essa frase em nossa família. E essa semana Deus o tomou para si. Mas ali, naquele local, tivemos ali cânticos de louvores ao Senhor, no velório do meu tio, e muitas pregações, muitas mensagens, muitos testemunhos acerca daquilo que meu tio havia feito. Foi um homem que viveu seguindo para o alvo. A vida dele não tinha, se você tirasse o evangelho, aquilo que ele fazia, a vida dele não tinha sentido, porque ele vivia em função disso. E aqui Paulo coloca esse tipo de comportamento, né? Eu lembrei também quando eu estava lendo daquela passagem de Neemias, está em Neemias 2, Neemias 19, que fala sobre Sambalat, Tobias e Gesem. Nós já fizemos estudos na escola bíblica a respeito disso. São pessoas que tentaram desviar aquele que tem um propósito, nesse caso aqui, Neemias, dado por Deus. Ele tem um compromisso, ele tem uma missão. Então Paulo coloca ali que prossegue para o alvo e para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Sambalat e Tobias dificultando o trabalho aqui de Neemias, tentando matá-lo. Tem outra passagem também de Paulo que fala sobre Alexandre o Latoeiro, né, ou ferreiro em outras traduções, que dificulta ou se opõe de forma maligna à obra do Senhor. Mas eu pergunto aos irmãos, esses empecilhos pararam esses irmãos, essas pessoas, de fazer aquilo para o qual foi chamado? Não. Eles prosseguiram, deram continuidade, sem parar, para responder a ataques com o intuito não só de derrubá-lo, mas de impedir que eles dessem continuidade àquilo para o qual foi chamado. Assim é o conselho para nós nessa manhã, que nós prossigamos para o alvo, para o prêmio, para Cristo, para a soberana vocação, que é a salvação em Cristo Jesus, para o qual nós fomos chamados, para a adoração. Nessa caminhada, meus irmãos, se você, como um atleta que se compara aqui, parar para responder, para olhar para trás, para ver quem está te dificultando, se você não estiver olhando para frente, atento aos obstáculos e principalmente seguindo os marcos, as diretrizes, os sinais nos colocados para nos orientar no caminho em que nós devemos seguir.
A palavra de Deus, ela é repleta de orientações, de conselhos, de fórmulas, de fatos, exemplos dos quais nós devemos seguir ou desviar. Mas infelizmente, irmãos, nesses tempos difíceis, muitos têm deixado de dar ouvido ao Senhor, parado para responder a pessoas que não têm o amor de Cristo, não têm uma boa intenção, e ele vem para roubar, matar e destruir, que é o papel de Satanás. E quando o crente deixa de crer na salvação, deixa de crer em Cristo Jesus, quando ele deixa de crer na palavra, quando ele deixa a dúvida entrar na vida dele, e ele começa a dar espaço a pessoas como esse Alexandre Latueiro, que a Bíblia fala, no capítulo 4 de Timóteo, versículo 14, quando ele deixa de atentar para a sua obrigação, para aquilo para o qual foi chamado, para aquilo que ele, quando aceitou a Cristo, deve fazer, ele realmente vai cair. E às vezes ele não cai sozinho, ele cai com a família, ele leva o filho, ou ele leva alguém, porque nós somos ramos ligados à videira, e quando um ramo seca, aqueles frutos que estão ligados a ele também caem, secam, se apodrecem. Muita atenção, irmãos. Tempos difíceis, mais difíceis estão por vir. E nós, como um atleta, temos que estar preparados. Lembrando que um atleta às vezes treina a vida inteira para um breve momento. Uma corrida de 100 metros, ele não treinou só, ele não correu ali sem o treino, ele passou uma vida treinando. E a gente, para encontrar com Cristo, assim como nós tivemos essa semana no velório do meu tio ali, que partiu, e eu vi os testemunhos ali, naquele momento da partida, aquilo foi para o qual ele se preparou para encontrar, porque agora está no gozo eterno, ele está na presença do Senhor, descansando, né? Estava doente, não morreu de Covid, mas ele alcançou o prêmio da salvação, da soberana, né? Da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele alcançou esse prêmio, ele está com a mão no prêmio, ele está usufruindo do prêmio, recebeu ali a medalha ou a coroa pela qual ele lutou mais de 50 anos, permaneceu firme. Nós temos bons frutos para aqueles que servem a Cristo, e tem maus frutos para aqueles que não servem. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos, dê um bom domingo e uma boa semana também. Teremos o culto hoje à noite e contamos com a presença dos irmãos lá no templo ou participando através das lives que estamos fazendo. Deus abençoe a todos, orem por nós, orem pela igreja e estejam firmes, preparados para encontrar com o Senhor Deus, porque essa hora certamente virá. Deus abençoe a todos.